com o poder que ele foi envolvido, que a Bíblia diz que João caiu no chão como morto. E aí o Senhor o tomou pelas mãos e disse: levanta, levanta, ergue-te, fica de pé, porque eu tenho algo a falar para você, eu tenho algo a dizer para você. Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e elas vão acontecer. Preste atenção, o Senhor disse a João: são verdadeiras palavras que eu vou dizer e elas vão acontecer. Agora preste atenção, querido. As 7 igrejas, Laodiceia, Esmirna, Filadélfia, todas essas igrejas, todas elas, fica na Ásia, chamada Ásia Menor. Todas essas igrejas, só resta delas ruínas. Nenhuma delas existe mais. Todas essas igrejas desapareceram. Igrejas que tiveram um papel importante, de tal forma que o Senhor se refere a ela quando fala sobre os períodos da igreja na face da terra. Mas nenhuma delas existe. Qualquer pessoa que for à Ásia e for visitar onde era a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Sardes, só vai encontrar ruínas, só resto de alicerce. Essas igrejas já não existem mais. Essas igrejas morreram, essas igrejas acabaram. Por que chegou a este ponto? Aqui nós temos o texto que eu li, fala sobre uma igreja que é considerada pelos teólogos, e também na Bíblia entendemos isso, a igreja de Laodiceia, a última igreja. E nós estamos vivendo no período da última igreja sobre a face da terra. Amém? A igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja de Laodiceia. Mas essa igreja de Laodiceia, quem é ela? Que igreja é essa? Porque quando Deus revela e fala para João a respeito dessa igreja, o Senhor diz para João que cada igreja representava e mostra um período da história. Uma igreja, um tempo. E a igreja de Laodiceia é a última igreja sobre a face da terra. Mas que igreja é essa? Que igreja é essa? E nós precisamos entender que tempo nós estamos vivendo. Amém? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Que igreja é essa? Para que nós, como igreja do Senhor, possamos viver e não morrer como morreram todas as igrejas do passado. Por que elas acabaram? O que aconteceu? Meus irmãos, a Bíblia começa dizendo aqui que Jesus está não apenas andando na igreja, mas a Bíblia diz que Jesus está dentro da igreja. Não apenas andando, mas andando dentro da igreja. Ele anda no meio das igrejas. E Ele anda para nos consolar, exortar, vigiar e nos fazer também grandes promessas. Amém? Amém. Quando o tabernáculo foi construído no deserto, o tabernáculo ficava no meio do arraial, representando que Deus estava aonde? No meio do seu povo. Então João, quando escreve a igreja de Laodiceia, ele diz: olha, o Senhor está aí no meio de vós. E ele diz: e eu conheço as vossas obras. Primeira coisa, vira para o seu irmão e diga: o Senhor te conhece. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Sabe, isso pode parecer uma frase sem sentido. Isso pode parecer, olhe para mim, queridos, uma frase sem importância nenhuma. Quem é que te conhece? Quem verdadeiramente conhece você? Tem muita gente que sabe muita coisa a respeito de você. Eu já vi pessoas viverem 10, 15, 20 anos, e eu já vi depois a pessoa dizer: eu achei que conhecia fulano e não conheço. A pessoa tem uma reação diferente. É ou não é? Mas o Senhor diz: eu conheço. Já o Senhor está dizendo: eu conheço vocês. Ele não conhece o que os outros conhecem. Ele não conhece
Então nós devemos ter cuidado. É ou não é? Então nós precisamos vigiar. Peraí, tem alguém que me conhece. Tem alguém que quando eu penso uma besteira sabe do que eu estou pensando. Tem alguém que quando eu faço alguma coisa errada sabe do que eu estou fazendo. Acho que o pastor Edilson conheceu lá em Goiânia, quando esteve comigo lá, o irmão Reis. Irmão Reis, conhecido na época do Diego Reis, moreno forte. Irmão Reis se converteu. Irmão Reis vivia caindo pelas ruas da cachaça. Aí se converteu, deixou a cachaça, mas continuou fumando. E eu não sei se ele achou que eu não sabia. Continuou fumando. Eu sabia que ele fumava ainda, então orava por eles. Mas ele um dia quis me enganar. Eu estou vindo na rua, não lembro se o pastor estava comigo, e ele vinha com um cigarrão na mão, deu uma tragada, pôs o cigarro assim. Quando ele pôs o cigarro para baixo e soltou a fumaça, eu cheguei perto. E aí, irmão Rei? E ele vá com o cigarro assim na mão, deu aquele nó no cigarro, colocou assim. Ô pastor, e para me cumprimentar e com o cigarro na mão. E eu, e aí, meu irmão? Ô pastor, estou com uma pressa. Falei, calma, que pressa é essa? E o cigarro sapecando aqui na mão dele. E o que é isso, irmão? Eu queria falar um negócio, mas eu esqueci o que era, rapaz. Não, depois o senhor fala, não, eu tenho que falar agora. É importante, eu não teria esquecido. Mas aí eu falei, vou segurar esse cabra aqui um pouco, rapaz, vou judiar dele. E eu comecei a conversar com ele, e a fumaça subia, veio entre os dedos dele, e a mão para trás, e vai. E eu falando, gente, ele não precisava esconder de mim, ele tem que esconder daquele que conhece ele, que vê ele. Rapaz, ele ficou com esse cigarro, eu enrolei ele, eu não sei como ficou a mão dele, eu sei que depois ele pegou de mim sem graça, pastor. Aquele dia eu estava com um cigarro, queimei a mão. Eu falei, irmão, me perdoa também. Eu vi que o senhor estava, só fiz de pirraça. Ele disse, mas eu falei comigo mesmo, eu vou tomar vergonha e vou largar de fumar. Eu falei, sabe por quê, Reis? Porque não é de mim que você tem que esconder os seus erros, é de Deus, e de Deus você não esconde. Você não esconde de Deus. Então Deus conhece a sua vida, amém, querido? Amém. Deus conhece a minha vida. Deus sabe se eu venho à igreja com o coração aberto ou não. Deus sabe se eu busco de todo o coração ou não. Deus sabe se eu quero Ele ou não, ou se eu estou interessado nas coisas dEle ou nele. Deus conhece todas as coisas. Nas 7 cartas que é escrita do Apocalipse, Jesus sempre repete, eu conheço. Ele anda entre nós para conhecer nossas obras e nossas vidas. Ele conhece os seus atos, conhece sua vida, conhece seu casamento, o modo que você trata seu marido, sua esposa, né, amor? Conhece. Sabe como você trata seus filhos, sabe como você trata seus pais. Ele conhece. Ele conhece o que a sua igreja não conhece a respeito de você. Ele conhece a intimidade e os segredos do seu coração e não se deixa enganar pelo desempenho e nem pela beleza dos nossos gestos. Ele conhece a intimidade de nossa alma e os segredos dos nossos corações. E é isso que ele fala em todas as cartas à igreja. Ele diz, igreja, eu te conheço. Tem igreja que você vê e acha que está uma bênção, está uma maravilha. Tem grupo musical, bota aqui, tá, irmãos, que você olha, está cantando bonito, tal, mas se o Senhor vier e expor e trouxer luz, aí vai ver que não está tão bonito assim. Se o Senhor vier me pegar, sabe, e jogar uma luz através de nós e aparecer na parede o que realmente é, que vergonha. Que vergonha. É por isso que de vez em quando, querido, cai aí alguém e você diz, puxa, mas fulano parecia tão espiritual, mas fulano era tão assim, era, parecia, mas não era. Por isso caiu. Manifestou o que na realidade era. Parecia que era espiritual, mas não tinha
oração, quando escreve, vira para o teu irmão e diz: Jesus conhece a sua dor, meu querido. Jesus conhece a sua dor, meu querido. Suas lágrimas, Lágrimas. suas dores, suas angústias, sua necessidade, os seus desafios. Quando o Senhor escreve para a igreja de Esmirna, Ele diz: eu conheço vocês, sei que vocês têm sofrido. Já para a igreja de Pérgamo, Ele diz que conhece o lugar em que eles habitam, onde está o templo de Satanás. Olha bem, lá havia, olha, aprenda isso, lá havia um templo do Deus da cura, representado por uma serpente. Naquele primeiro século, a cura não era atribuída a Deus, mas a essa dita divindade. E além disso, esta também era a primeira cidade, e foi a primeira cidade a estabelecer um culto ao imperador. E o Senhor diz: conheço os que habitam aí. Jesus conhece onde você está também. Amém? Ah, Senhor, aonde eu estou, as pessoas são assim, assim, assim e tal. Jesus diz: eu conheço, eu sei como é aí.